Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos filosóficos. Já fizemos um bom balanço da filosofia antiga, passando aí por Sócrates, Platão, Aristóteles, pelos pré-socráticos antes de ver o Sócrates. Falamos da filosofia helenística, falamos da filosofia medieval no último encontro. Veja como avançamos já bastante, né? Agora a gente já chega no pensamento filosófico da Idade Moderna. Tem inúmeras formas de trabalhar isso, tá? De fazer essa reflexão sobre a filosofia da Idade Moderna. Mas eu gosto de começar com o Thomas More, que é um dos grandes representantes do Renascimento, né, do pensamento renascentista. Depois, a gente vai ter uma outra aula só para discutir a filosofia renascentista, mas nesse primeiro momento eu prefiro, né, falar aqui com vocês da utopia do Thomas More. Prefiro, né, destacar esse livro, que é um livro muito interessante, inclusive uma leitura muito tranquila, muito agradável. Você acha, e nem é incentivar a pirataria falar que você acha a PDF, porque é uma obra com mais de 100 anos, então ela vira acesso aberto, né? Eu estou tentando uma expressão correta para isso, mas eu não estou lembrando agora. Enfim, quando livros completam 100 anos de idade, eles tornam-se um patrimônio cultural da humanidade, né? Então não tem direitos autorais, mas livre acesso, enfim, acesso aberto, open access, sei lá, tanto faz. Enfim, você acha a PDF, você acha ele para comprar também, se quiser, óbvio, por inúmeras editoras, tá? E eu tenho aqui, se quando retornar as nossas aulas presenciais, alguém tiver interesse em ler, me pede que eu levo. É uma edição bem legal, inclusive com comentários bacanas à obra. Bom, quem é Thomas More, antes de começar a nossa fala sobre o livro? Ele é um humanista, um pensador humanista. O que é humanismo? Vocês veem isso em história, mas basicamente são as pessoas que estão tendo uma preocupação com questões mais antropocêntricas do que teocêntricas, mais com o homem do que com as questões religiosas. Apesar disso, né, os humanistas, os pensadores renascentistas, eles não são ateus. Tá? Muito pelo contrário. Então, por exemplo, pega os pintores do Renascimento, cara. Os caras pintavam, tipo Rafael Sanzio, Michelangelo, enfim, o Leonardo da Vinci. Os caras pintavam dentro de igrejas. Né? Fizeram, né, tetos, pinturas na parede, afrescos e tal, clássicos do período renascentista dentro de igrejas. Não só, mas dentro de igrejas principalmente. Enfim, eles não são ateus, eles só estão trazendo uma estrutura de pensamento mais voltada ao ser humano do que voltada única e exclusivamente à religião, como foi na Idade Média. Beleza? E aí o Thomas More se destaca, né, como um dos grandes escritores. Escreveu uma porrada de coisa, entre elas algumas defesas da Igreja Católica, e por isso ele é um cânone, ele foi canonizado pela Igreja Católica. Tá? É um santo, São Thomas More. É até engraçado, né, pensar nisso, mas enfim, é uma realidade. Bom, o Thomas More é autor de um livrinho. Aqui tem um título assim bem singelo, bem curto, eu diria, e que é esse que está aí entre aspas. Um pequeno livro verdadeiramente dourado, não menos benéfico que entretedor, do melhor estado de uma república e da nova ilha Utopia. Então, em 1516, ele foi lançado essa obrinha aí, né, e depois vai ser considerado um clássico ao longo aí do século XVI mesmo, ele já vai ser considerado um clássico. Tá? Só uma coisa importante, a canonização do Thomas More aconteceu muito tempo depois da sua morte, tá? Aconteceu 400 anos, exatamente 400 anos depois da sua morte, tá? Em 1935, é o momento em que ele foi considerado santo. Mas é um outro processo também, um processo que não tem muita relação com o pensamento filosófico, né, atual. Tá? Mas uma coisa importante é dizer, o motivo, né, onde eu estou querendo chegar, estou enrolando, mas não acabei não falando. O motivo da canonização, por que ele foi considerado santo 4 séculos depois da sua morte? O Thomas More se negou a aceitar, a reconhecer o Henrique VIII da Inglaterra. Vocês ou estão estudando ou irão estudar depois o processo de formação das monarquias nacionais europeias e depois, e ao mesmo tempo, vocês veem também reforma e contra-reforma. Henrique VIII fez uma reforma, fez uma nova forma de fé, né, criou a Igreja Anglicana, o Thomas More vivia lá na Inglaterra e não foi
não foi uma pessoa que aceitou, ele achava que não, ele achava que a religião católica estava boa, devia continuar sendo ela, e por isso ele foi condenado à morte, tá? Então ele morreu durante o governo do Henrique VIII, belezinha? E por conta disso foi canonizado. O livro dele, A Utopia, fala então de uma ilha, tá? Então é uma ideia, aí nós vamos falar um pouco do livro agora. Mas basicamente a Utopia é uma ilha. Na verdade ela não é nenhuma ilha, está no contexto das grandes navegações, então né, ele está inspirado nas grandes navegações. Talvez tenha se inspirado em territórios aqui do Brasil, os relatos dos viajantes que chegaram aqui ao Brasil, tá? O Thomas Moros vai descrever então que as pessoas encontraram lá, fugindo da sociedade, uma península e a minha cachorra latindo pra mim porque ela não viu que sou eu gravando aqui no quartinho do fundo. Não esquenta a cabeça não, ela vai latir mais vezes, tá? Essas pessoas elas encontraram então uma península, um lugar muito isolado da sociedade, onde elas resolveram estabelecer né, uma nova sociedade. Depois percebem que a sociedade vai dar certo se ela estiver, sobretudo, isolada né, do resto da sociedade, aí eles transformam a península numa ilha. Tipo, os caras vão escavando até esse pedaço de terra virar uma ilha. Tá? O que ele está querendo dizer com isso? Pô, a gente quer isolamento total das sociedades, principalmente da sociedade inglesa. Eu vou voltar um slide aqui, desculpa. O livro foi lançado em 1516. Tá? É o contexto, 1517, é o ano que o Martinho Lutero começa a reforma luterana, gente. Tá? Então, assim, é um contexto de muita crítica a essa sociedade, seja no sentido da crítica da religião, da crítica da política, enfim, está se criticando né, incisivamente essa sociedade existente na época. E aí, o Thomas Moros é um grande crítico da sociedade inglesa com esse livro que demonstra o surgimento de uma nova sociedade. O que ele vai discutir? Ele vai falar que os reis são ruins porque eles têm predisposição para fazer guerra. Ele fala, cara, esses caras não podem ver uma treta que já pulam dentro. Ele vai criticar disputas religiosas internas do capitalismo, do capitalismo, desculpa, do catolicismo. Então, porque ainda não haviam as outras formas de fé. Mas ele vai falar, pô, o catolicismo ele tem tretas gigantescas dentro dele. Ele demonstra isso na obra, mas tudo de forma indireta. É muito legal porque é indireto. Porque ele não vai falar das outras sociedades, ele vai falar da utopia. Só que ele fala, ó, aqui não tem disputa de religião, não. Aqui pô, cada um pode ter a sua, tá de boa e tal. Ele fala de julgamentos injustos, sobretudo com os mais pobres, e é um ponto essencial, tá? Porque os mais pobres na Inglaterra, eles são mais pobres por conta dos cercamentos de terra, desapropriação de terras que aconteceram aí desde o século XIII, mas com muita força no XVI, tá? No XV e no XVI. Então, esse processo de cercamento de terra expulsa as pessoas da sua terra. O Thomas More vai entender que esse processo ele não é justo, né? Com as pessoas mais pobres e que a justiça não é justa com essas pessoas. Então, na utopia existe uma justiça né, que tenta ser a melhor possível, beleza? Bom, e uma coisa importante, eu não lembro se eu falei isso no começo, o livro é uma ficção. Tá? O que significa utopia? Vem do grego, ou topos, não lugar. É um lugar que não existe, é uma ficção. Ele já deixa muito claro no livro né, a utopia. Né, o títulozinho curto, um pequeno livro verdadeiramente dourado, não menos benéfico e entretedor, do Estado de uma República, do melhor Estado de uma República e da nova ilha Utopia. Essa ilha não existe, uma ilha é um lugar fictício que está só na cabeça do Moros, mas que ele adoraria que existisse. Quais são as ideias gerais da Utopia? Além do que eu coloquei aqui, que eu já vou falar, tem uma coisa muito importante, tipo, na Utopia há uma prosperidade gigantesca, assim, cara. Né? Então, produzem tudo que eles tentam produzir. Além de ser né, um regime que a gente já vai ver de uma democracia, de um lugar legal assim de se viver, justo, igualitário, além é muito produtivo, então há muitas riquezas. Então, como funciona a utopia? Quais são as ideias gerais apresentadas pelo Marx? Primeiro, não há propriedade privada. Todo mundo é dono de tudo. Tá? Nesse momento, alguns já devem ter pensado, o comunista. Tá? Então, por favor, não fale isso, porque é anacrônico. O que significa anacrônico? Pegar uma coisa de uma época e jogar em outra. O Thomas More escreveu no século XVI, gente, comecinho do século XVI. A ideia de comunismo é lá no século XIX, tá? Então tá longe ainda, já na segunda metade do XIX. Enfim, ele só está criticando a existência de propriedade privada para uns e não existir para outros. Então, na Ilha da Utopia não tem propriedade privada, mas existe um mercado lá no centro. Então eu coloquei que os produtos são divididos de forma igualitária como nas vilas, nas cidades da Utopia, tem um mercado central e outros mercados espalhados pela cidade onde os produtores levam os produtos e as pessoas pegam aquilo que elas precisam.
Tá? Então, dividindo-se de forma igual os produtos que precisam ser divididos de forma igual. Tipo, ó, não tem 10 frangos para cada família, mas tem 2. Então vamos dividir assim. Dessa forma, não tem mendigos e não vai ter necessidade de furto também. Se não tem uma necessidade de furto e tal, a gente fala, acabaram os crimes? Não. Pode ser que alguém cometa um crime. Só que na utopia, o criminoso não vai para a cadeia. Ele usa um anel de ouro. Tá? E aí são 3 formas de punição. Um anel de ouro para crimes mais leves, uma corrente dourada para crimes mais pesados e crimes muito graves, cometidos sobretudo por autoridades. Eles vão ser punidos, a autoridade vai ser obrigado a carregar um penico dourado. Né? Um penico significa que fez, né, cagadinha. Enfim. Agora, o pessoal, por que dá um anel de ouro pra quem comete um crime? Eu sei que vários aí já pensaram, pô, eu ia tocar o terror, mano. Eu ia sair chutando as velhinhas na rua, roubando a bolsa delas, passando a mão até na marmita de quem tá no ponto de ônibus. Ia tocar o terror, ia roubar tudo pra me encher de ouro e ficar rico. Ficar rico onde, se nessa sociedade não tem propriedade privada e ninguém compra, ninguém vende nada, gente? Qual é o sentido do ouro no lugar desse? Entendeu? Então, para a gente, obviamente, um anel dourado ele tem um valor financeiro. Para eles, não. Para eles, né, usa-se ironicamente o ouro para demonstrar que o bem material não tem ideia nenhuma, né, não tem valor nenhum nessa sociedade. Nessa sociedade valorizam-se outras coisas que eu vou demonstrar já no outro slide. O bom viver se valoriza nessa outra sociedade. Mas, enfim, essa ideia do desprezo pelo bem material é um dos grandes pontos do livro, tá? É um dos pontos mais interessantes da obra. O que mais que é importante? As profissões, né, elas são escolhidas pelas pessoas e pelo grupo, mas pela predisposição. Então, um cara que é bom de habilidade manual, ele vai ser marceneiro, ele vai trabalhar com alguma coisa manual. Tá? Então, assim, isso o Thomas More tirou de onde? Ele tirou lá do Platão, da Calipolis do Platão. Lembra que a gente estudou? Então, é renascimento. O renascimento significa o quê? A retomada de ideias da antiguidade clássica. Então, ele está retomando uma ideia do Platão. Belezinha? Então, é uma obra renascentista, uma obra humanista e que faz uma crítica à sociedade da época. Umas outras ideias gerais aí, outros 3 pontinhos importantes, é a questão de divisão, né, de funções de tarefas. Bom, o dia tem 24 horas, né? Dá para dividir em 3 grandes períodos de 8, pensam os utopianos, os habitantes da utopia. Eu vou dividir em 8, então, em 8, 3 grandes blocos de 8. Um vai ser para dormir, certo? Então 8 horas de sono garantido. Mais 8 horas de lazer. O que eu faço nas 8 horas de lazer se eu vivesse na utopia? O que você quiser, seu lazer. Tá? Além disso, mais 8 de trabalho. Agora, nas 8 de trabalho, são na verdade 6 de trabalho com mais 2 de descanso. Olha como é um bom viver num lugar desse. Não é pesado para ninguém, cara. Você trabalha 3 horas, almoça, descansa, trabalha mais 3. Tem mais um tempão de tempo livre para ficar com a sua família, para fazer as suas atividades favoritas, para ouvir música, para fazer o que você bem entender. E depois você tem 8 horas de sono. Então é uma divisão muito mais justa do que as divisões na nossa sociedade. Bom, eu comecei hoje, o dia de hoje, só a título de exemplo, a trabalhar às 7 horas da manhã. Amanhã, às 7 horas da manhã, estou online com vocês aí, não com a sala de vocês, mas com outras. São agora, no meu relógio aqui, 10 horas da noite, e eu estou aqui gravando aula para vocês. Ainda tem mais 2 para gravar e vou postar no YouTube e fazer atividade ainda. Então, quer dizer, não existem 8 horas de sono, de lazer na nossa vida. A gente trabalha muito mais do que 8 por dia. Tudo bem? Bom, são ideias gerais da utopia. Um ponto essencial, fundamental, essencial, é pensar a questão, né, do escravo. O cara está na Idade Moderna, no momento onde a escravidão ainda estava em alta, né, então se valorizava a escravidão. Então, na utopia, apesar de todo esse lado bom, existe a possibilidade de escravo, desde que no limite de 2 escravos para cada família. A família que quiser pode ter os seus escravos. Você fala, pô, mas o escravo faz o quê se todo mundo trabalha de acordo com a predisposição? Ele ajuda na casa, coisas do gênero. Tudo bem? Seria essa ideia. E lembrando, é só um livro, é só uma ideia, né? Uma utopia. O ponto que mais me chama a atenção na obra mesmo é a questão política. Tá? Então, peraí, eu esqueci de deletar um slide ali do meio. Porque eu pego os modelos prontos, já falei isso para vocês, né? Pego os modelos prontos, eles vêm tudo escrito e tal. Né? E aí tá tudo em inglês, né? Eu pego do SlideGo, lá, que é um site gringo, e faltou apagar aquele slidezinho ali só. Mas beleza. Galera, como funciona a política na utopia? Está tudo em itálico porque eu tirei um trecho lá do meu livrinho da utopia. Então o Thomas More nos diz:
30 famílias fazem, todos os anos, a eleição de um magistrado chamado cifrogrante na antiga linguagem do país e filarca na Idade Moderna. Esses dois nomes, filarca e cifrogrante, são termos que eram usados lá na Roma Antiga e na Grécia Antiga, tá? Então, assim, é renascimento, né, mano? Então, ele tá usando termos antigos. Então, esses cifrograntes ou filarcas, tanto faz, em número de 1.200, a cada 30 famílias escolhe um, dando um total de 1.200, após o juramento de dar os seus votos ao cidadão mais virtuoso e mais capaz, escolhem por escrutínio secreto, ou seja, um voto secreto, e proclamam um príncipe, um dos 4 cidadãos propostos pelo povo. O povo, né, as famílias se juntam e escolhem um cara. As mesmas famílias, os mesmos grupos escolhem pessoas no número de 4 e que são, na ideia deles, virtuosos, capazes. Esses cifrograntes, esses filarcas, que também foram eleitos pelo povo, eles só são eleitos para escolher qual deles vai ser o príncipe. Tudo bem? Então, assim, e aí a cidade sendo dividida em 4 seções, cada quarteirão apresenta o seu candidato ao Senado, então cada quadra, a gente fala quarteirão, não um pedaço da rua ali, né? Uma rua, né? O 4 ruas formam um quarteirão. Para eles não eram 4 ruas, são quartos da cidade apresenta o seu candidato ao Senado. Dentre esses 4 candidatos, um deles vai ser o príncipe, vai ser o governante da utopia. Pô, professor, se é assim, então quer dizer, o governante é escolhido? É um modelo republicano. Só que ele vai governar, né, por longos períodos, tá? Então ele vai. A ideia não é ele ficar só um ano. A cada ano tem a eleição do cifrogrante e tal, que seria tipo um magistrado, um juiz, e o juiz é sempre trocado, os senadores são sempre trocados, o príncipe continua, a não ser que ele faça alguma merdinha grande, aí ele vai ter que andar com um anel, ou a corrente, ou o pinico de ouro na mão e vai ter que abdicar do trono para outra pessoa ser escolhida. Se em um determinado momento ele fala, é a hora de trocar, porque eu não tenho mais boas ideias para a administração, ele pode. E as pessoas aceitam muito bem isso e vão premiá-lo, né? Vão dar um prêmio para ele, pelo tempo que ele passou ali governando, e escolhe-se outro. O cargo não é hereditário, tá? Então morreu, escolhe outro também. Bom, a ideia da política na utopia é essa. Tem muita diferença da nossa política, mas também tem alguma semelhança, né? Existe a lógica de uma eleição. Tudo bem, galera? Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Muitos devem ter pensado, né? Pô, se quando faz cagada é um ouro que o cara usa, o cara que é eleito, né, o príncipe, aí o que ele usa? Ele vai usar basicamente só uma coroa de louros, assim, uma folhinha atrás da orelha para indicar que é ele, né, o governante. Tudo bem? Assim sendo, já que falaram tudo bem, temos um trabalhinho para vocês. Simples, tranquilo, de boaça. Eu quero que vocês comparem as características políticas da utopia com as nossas políticas, destacando que ideias nós poderíamos copiar lá da ilha. Não só na política, tá? Então, que outras ideias são possíveis de copiar da ilha? Galera, como que vocês vão me entregar isso? Eu quero isso num texto e que vocês podem me mandar no meu e-mail, vocês podem me mandar via plural, se preferirem eu crio lá. Enfim, são diversas formas possíveis de vocês me enviarem esses textinhos. Tudo bem? Valeu, é isso, bons estudos, é nóis.